Olá, hoje eu gostaria de falar mais uma vez sobre saúde emocional, um tema que acredito ser muito relevante para os dias de hoje, em que pese muitas pessoas têm sofrido de doenças emocionais por conta de uma má administração de algo que poderia ser feito e praticado de forma disciplinar e que acredito que pode ajudar muito na nossa saúde. Eu gostaria de falar algumas ferramentas importantes que podem prevenir e ajudar no tratamento daquelas pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão. Uma das primeiras armas é a alimentação. E quando falamos de alimentação, eu gosto de me remeter ao Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, antes de criá-lo, Deus já criou a sua alimentação, cuidando das flores, cuidando das verduras, dos legumes, dos frutos, tudo aquilo que vinha da terra, tudo muito saudável, para trazer uma vida saudável, uma vida produtiva para o homem. Infelizmente, hoje, esquecemos da nossa origem e estamos nos alimentando de forma totalmente errada. Por exemplo, o uso excessivo do açúcar, principalmente para aquelas pessoas que já sofrem de diabetes, doenças que não podem ingerir o açúcar e ainda assim continuam ingerindo. Você sabia que o açúcar ele pode enferrujar os nossos neurônios? Sim, o excesso dele pode causar isso. O excesso de café, por exemplo, que traz a irritabilidade e prejudica uma qualidade de um sono adequado. Quantas coisas que nós usamos, a farinha de trigo, por exemplo, que é o próprio glúten, que traz inflamação para o nosso intestino e desencadeia assim também várias doenças no nosso corpo, nos causando estresse que nos leva à ansiedade e outros transtornos. Veja quanta coisa que nós podemos evitar. Faça uso de uma boa alimentação, no ômega 3, uma vitamina D, são coisas essenciais para a nossa mente, para o nosso corpo, que vai desencadear em nós uma mente saudável e uma mente produtiva. E quando falamos disso também, podemos falar de uma outra ferramenta que é o próprio sono, a qualidade do seu sono, como você tem dormido. Tem dormido menos de 8 horas, mais de 8 horas? É recomendado que cada um de nós possamos dormir pelo menos 8 horas por dia. Vai ter um compromisso no outro dia cedo? Dorme um pouco mais cedo, deixe as telas, pare de usar tanto as telas, né? O uso de celular ultimamente tem sido uma causa muito grande, que traz muito estresse e muitos transtornos. Porque, por exemplo, uma mente que ela está muito acelerada, com muita informação, excesso de informação durante o dia, fica uma mente muito bagunçada e assim nós não conseguimos nem mesmo tomar uma decisão correta, uma decisão sábia. Por isso que o sono é muito importante, porque no momento em que estamos dormindo, a nossa mente está descansando. Enquanto estamos descansando, Deus está cuidando de tudo que nós precisamos. Eu te peço, procure cuidar melhor do seu sono, da qualidade do seu sono. Quando você está dormindo, você está renovando a sua mente, o seu corpo para o dia seguinte, para você saber o que você vai fazer. O nosso corpo, o nosso cérebro é maravilhoso, porque ele segue padrões. Uma ordem dada, ele acredita que tem que ser cumprida. Talvez seja difícil você fazer hoje, mas comece a fazer amanhã. Tem que ser algo disciplinar. Faça hoje, faça amanhã, quando você menos perceber. O seu cérebro já entendeu que esse padrão deve ser seguido. E além da alimentação, de um sono regular, é muito importante também fazermos atividades físicas. Sim, atividade física é muito bom, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E assim precisa ser muito cuidado, precisa ser tratado. Veja, é o seu corpo que vai te levar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É o seu corpo que vai te mover, que vai levar a lugares para você pregar a palavra de Deus, para você cumprir o seu chamado. É o seu corpo que vai te levar para o trabalho. É o seu corpo que precisa estar saudável para você fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Ter uma vida totalmente saudável. Uma boa caminhada. Enquanto estamos caminhando, nós liberamos o hormônio da endorfina, um hormônio que é procurado em farmácias e que o próprio Deus colocou dentro de nós. É um hormônio muito parecido com serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer. Veja, quando fazemos caminhada, além de ativar a circulação do nosso corpo, ele nos traz aquela sensação de bem-estar e nos ajuda a pensarmos melhor, a agirmos melhor, afastando também o estresse, que evita a ansiedade. Quanta coisa boa que nós encontramos quando estamos caminhando. Além da caminhada, nós podemos falar de uma outra ferramenta que é muito importante. E essa eu faço questão que você fique atento, que é sobre relacionamentos. Quando nós falamos de relacionamentos, o próprio Deus, ele gosta que nós nos relacionamos um com o outro. Veja, todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus falava com Adão e com Eva, ele gostava de conversar com eles. E nós temos que nos relacionar com nós mesmos, com as pessoas e com o próprio Deus. E eu te pergunto, como têm sido os seus relacionamentos?
Talvez você esteja sofrendo de um estresse causado, uma ansiedade causada por um estresse tão grande, por conta de pessoas que você tem andado num relacionamento que não está sendo saudável dentro da sua casa, onde o relacionamento está faltando o próprio respeito, respeito entre os pais, respeito entre os filhos. Alguns pais, por exemplo, acreditam que o respeito só deve ser recebido e não dado aos filhos. Mas eu te falo, o respeito é uma via de mão dupla, é recíproco. Você precisa dar respeito para receber respeito. É o alicerce de todo relacionamento, de um relacionamento saudável, claro. Como você tem cuidado do seu relacionamento com o seu esposo? Você tem amado ele de verdade? Falamos também dos relacionamentos, não podemos nos esquecer do perdão. Sim, não há um relacionamento saudável sem o perdão. E talvez você esteja doente, esteja tão ansioso, esteja tão estressado ou tão estressada por conta de perdão que não foi liberado. Acredito, sim, perdoar não é fácil, mas é um mandamento divino. E sabe por quê? Deus é tão fantástico quando Ele nos manda perdoar, porque quando nós perdoamos, nós liberamos também dentro de nós hormônios do bem-estar e tira de nós todo o peso. Quando nós estamos tristes, ainda que não sejamos ocupados e tenhamos nós que fazer, liberar o perdão, é porque é em nós que está sendo machucada, é em nós que está vindo o peso. E a Bíblia diz que nós devemos deixar lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade e tirar esse jugo, esse peso de dentro do nosso coração, do nosso corpo. O perdão, ele libera, o perdão, ele transforma. E talvez você tenha até uma facilidade de liberar o perdão para as pessoas, para aqueles que te ofendeu. Mas às vezes você não tem a facilidade de liberar o perdão para você mesma. Sim, talvez de algo que você fez no passado que lhe causou uma culpa, que hoje você carrega essa culpa, que te fere, te machuca e te impede de tomar uma decisão na sua vida, de seguir novos projetos, de seguir novo rumo. Você acredita que não é digna de continuar a sua vida por conta dessa culpa que corrói a sua alma. Mas eu quero lhe dizer que o próprio Deus, Jesus Cristo, nos perdoou lá na cruz. E Ele está te perdoando. Basta você se perdoar para que você possa estar livre dessas doenças emocionais, desses estresses, dessa ansiedade e até mesmo de uma depressão. O perdão, ele é transformador. E Deus, Ele nos perdoou lá na cruz. Então receba o perdão de Deus. Quando falamos de relacionamento, que falamos de amor, que falamos de perdão, eu queria falar também de algo muito importante, uma ferramenta poderosa, que é a própria meditação. Meditar na palavra de Deus e oração. Você acredita que quando estamos orando, nós liberamos o hormônio da ocitocina, além do endorfina, que eu já acabei de falar também, que é um hormônio muito bom, que nós precisamos? Mas esse hormônio da ocitocina, esse hormônio é o mesmo hormônio em que uma mãe que acaba de ganhar neném, que ao amamentar o seu filho, é liberado o hormônio do afeto, o hormônio do amor. Veja que fantástico. Quando estamos orando, que liberamos esse hormônio, é uma ligação que o pai tem com a filha, que a filha tem com o pai. É um momento em que estamos nos conectando com Deus. Isso é maravilhoso. E isso traz uma sensação de bem-estar, afastando de nós a ansiedade, afastando de nós todo o estresse e deixando a nossa mente uma mente saudável, um corpo saudável e a nossa espiritualidade cada vez melhor, cada vez mais conectada com o próprio Deus. Eu quero terminar dizendo de uma outra ferramenta maravilhosa, além de todas essas que eu já trouxe para você, que é a gratidão. E a gratidão, infelizmente, muitas vezes é visto de algo tão corriqueiro, tão automático, né? Usamos até mesmo como o uso de linguagem, da mesma forma que se fala um oi, tudo bem, de forma tão automática durante o dia, usamos a gratidão assim. O que é essa gratidão passiva? A gratidão passiva, ela é aquela gratidão em que eu sou grata por algo que eu esperava receber. Por exemplo, quando eu estou querendo receber um presente que eu recebo, eu fico grata. Quando eu estou esperando ganhar uma promoção ou uma vaga no trabalho que eu recebo, eu fico grata. O nascimento de um filho, o nascimento de um neto, são motivos pelos quais eu estava esperando e hoje eu sou grata. Mas eu quero te convidar a praticar a gratidão ativa. Sim, essa faz muita diferença, porque eu me lembro de Lamentações 13:21, que diz que devemos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. A gratidão ativa é algo que eu preciso agradecer, mas eu preciso buscar na minha mente, eu preciso buscar na minha memória aquilo que eu tenho, quais são os motivos que eu tenho que agradecer.
E isso faz muita diferença, porque quando buscamos motivos para agradecer, nós buscamos na nossa memória tudo que já passamos de bom, mesmo nos momentos difíceis, nós buscamos motivos para ser feliz, motivos para ser alegre, e isso alegra o coração de Deus. Isso traz um bem-estar para nossa mente, para o nosso corpo. Conseguimos voltar a trazer a esperança para a gente. Mesmo em momentos difíceis, olha, mas eu passei um momento tão difícil, mas eu sou grata porque naquele dia, ainda assim, eu tive uma solução, eu tive algo para agradecer. Então, a gratidão, ela nos ajuda a manter o nosso cérebro saudável e tomar decisões mais assertivas. Quando somos gratos, nós temos a capacidade de saber escolher as coisas melhor. E isso acontece também na própria oração. Quando oramos e acabamos de orar, com certeza as atitudes que nós tomamos serão mais certeiras do que daquelas que fazemos com a mente cansada, bagunçada, cheios de estresse e ansiedade. A oração nos acalma, a meditação na palavra de Deus nos traz paz. E se usarmos todas essas ferramentas em nosso favor, nós teremos uma vida saudável, teremos uma mente saudável e estaremos agradando ao Senhor Jesus. Porque quando estamos com uma mente saudável, nós temos motivos mais para adorá-lo, nós focamos em tudo aquilo que Ele nos deu, o propósito de vida pelo qual Ele nos escolheu. E assim, eu quero te pedir, medite todas essas árvores e pratique, para que você possa continuar tendo uma vida saudável na presença de Deus. Que Deus os abençoe.